boa tarde para vocês. Alguém pediu para fazer um vídeo sobre a lei e já estou de volta em Fort Lauderdale. Foi uma viagem muito boa e agora retomando os ensinos, vou fazer esse vídeo para vocês sobre a definição da lei. Essa é uma doutrina da lei moral e do governo moral. Ela tem que ser bem clara a fim de permitir uma compreensão correta do pecado e dos efeitos malignos sobre o homem, sobre o que o pecado tem trazido contra o homem. Nesse estudo, a pessoa vai ser capacitada para constatar que Deus governa o universo e que perante ele o homem é responsável pela sua própria vida e conduta. Bom, aí temos a definição da lei. A lei é uma regra de ação que foi estabelecida por uma autoridade que é reconhecida para aplicar a justiça e prescrever deveres e obrigações aos governados. Bom, então vamos lá. A lei da física é a regra da ação do universo material, pela qual todas as coisas são mantidas perpetualmente em seus próprios cursos, trabalhando em harmonia e de acordo com o plano divino. A lei moral, que é a regra da ação pelos agentes morais e livres, é direcionada em sua ação moral e para seus próprios poderes criativos, de acordo com o plano divino. Então vamos lá. Essa é uma regra de ação livre e inteligente e da liberdade em oposição à regra de ação escrava não é inteligente. Então, temos aqui o objetivo da lei moral. Tem como objetivo a lei moral revelar e declarar a regra de ação moral do livre-arbítrio relativa ao bem maior do ser do universo, para governar os atos e intenções do livre-arbítrio em sua relação com Deus e com o universo. Ela reside no motivo e declara que um agente moral livre deve escolher, desejar e pretender. A imutabilidade da lei moral. A lei moral nunca pode mudar, nem variar no que diz respeito à exigência de que todo modo pode ser criado com o livre-arbítrio, e se consagre ao mesmo a fim de que ao Deus é consagrado. O bem maior do universo, de todas as coisas, é esse respeito. A rebelião daqueles que possuem livre-arbítrio nunca alterará o plano de Deus quanto ao bem de sua criação. Por causa disso, a lei moral nunca poderá mudar. Bom, evidentemente, toda regra vai ter a sua exceção. Por exemplo, como Abraão casou com Sara, era meia-irmã dele. Hoje nós não podemos fazer isso, então temos algumas condições e diferenças. Agora temos a obrigação da lei moral. Como a lei moral governa o melhor bem do ser, é naturalmente obrigatória a todos. O que é contrário ao bem de ser é simplesmente ilegal e imprudente e deve ser proibido. Os agentes de livre moral devem cooperar para trazer o maior bem público. Eles devem ser contra o que traz miséria, transtornos para a sociedade. Este é o plano mútuo para que bem de cada pessoa do universo. Contudo, somos obrigados a manter a lei moral em todas as ocasiões de acordo com a instrução recebida. A exigência do governo moral. Agora, para existir uma lei moral, é também preciso existir um governo moral. Um não pode sobreviver sem o outro. E para dirigir, guiar e controlar aqueles que têm livre-arbítrio, isso deve incluir recompensas para o bem e punições para o mal. Evidentemente, caso contrário, nenhuma sociedade poderá funcionar sem galardões e sem punições. Deve haver em cada comunidade algum padrão de vida que todos devem adotar para provarem a si mesmos o valor da parte que ele tem na sociedade.
deve haver algum meio de lidar com os rebeldes que perturbam a sociedade. Evidentemente, lá Romanos 14 fala sobre o governo, que são agentes morais. E as leis, deve haver leis assim como punições e recompensas, claro. Se não tiver isso, não é lei, e sim meramente um conselho que deve ser livremente aceito ou rejeitado, sem o temor de punição ou esperança de recompensa. O governo moral tem a obrigação de executar fielmente a lei moral. Agora, uma exigência de um governo moral, visto que é necessário ter uma lei moral e um governo moral para executar essa lei, também deverá haver um governador moral cuja vontade e as decisões sejam consideradas infalíveis por aqueles que estão sujeitos a tal governo. Esse governador moral deve ser autoritário e não somente conselheiro, capaz de manter o respeito de seus governados pela execução fiel de altruístas de seus deveres, capaz de executar penalidades e distribuir recompensas. Bom, naturalmente, aquele cujo os atributos de caráter e melhor qualificação para governar e garantir o bem maior de todos deverá ser o governador, e tanto o seu direito como o dever de governador. Bom, aqui temos alguns comentários sobre a definição da lei. O vídeo tem 7 minutos e eu farei um outro vídeo sobre a agência moral e como ela é definida. A prova bíblica de que os homens são agentes de livre moral. E também a base da escolha certa, a base da justiça, a extensão da obediência da lei moral. Grande abraço para todos.